Bom, gente, vamos lá, vamos falar desse time do Santos, vamos lá? Afinal de contas, amanhã, ou melhor, nesta quinta-feira, tem estreia do Santos na Copa do Brasil. Vamos falar desse time do Santos, então, que nesta quinta-feira estreia diante do CRB na Copa do Brasil. Estreia também novo treinador, que também está estreando uma nova carreira, Kleber Xavier, que durante 24 anos foi o braço direito, o auxiliar principal do Tite, seleção brasileira, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, mundo árabe, enfim. Né? Seguiu aí a carreira do Tite durante 24 anos e agora estreia como treinador principal. Como é que vai ser essa estreia? Ele vai mudar o time? Bom, temos que lembrar que vários jogadores do Santos ainda não voltam nesta partida de quinta-feira, né? Soteldo, Tassiano, Gabriel Bontempo, Neymar, enfim, tem muita gente que continua de fora. Então, temos que levar isso em consideração. Diante disso, o time que ele vai levar a campo, pelo que foi treinado, não só na terça-feira, como nesta quarta-feira, o time que ele deve levar a campo vai ser o mesmo que jogou contra o Bragantino, com a entrada, a única exceção, a entrada do Aderlan na lateral direita. Aderlan, que voltou a jogar contra o Bragantino, entrou no segundo tempo, depois aí de mais de 8 meses fora dos gramados, por conta de uma recuperação de cirurgia no joelho. Ele teve uma contusão de LCA, né, rompimento de ligamento do joelho esquerdo, voltou contra o Bragantino, entrou no segundo tempo no lugar do Luizão, zagueiro que jogou improvisado como lateral direito, foi bem, na minha avaliação, pelo tempo que ele ficou de fora, foi bem, agora será titular da equipe nesta quinta-feira. Então vai ser a única mudança do técnico Kleber Xavier. E a justificativa, pelas conversas que eu tive nos bastidores com dirigentes, a justificativa para a manutenção dessa equipe, pelo menos aí a 90% da equipe, a única exceção é a entrada do Aderlan, a justificativa para isso é que não tem reposição. Ele não seria, na visão do Kleber Xavier, seria um risco maior você colocar, isso é a opinião dele, tá? Seria um risco maior você, por exemplo, tirar o Guilherme para colocar um outro atacante como o Matheus Xavier ou como o David Washington, porque David Washington, na visão do Kleber Xavier, não teria espaço junto com o Tiquinho num time com 3 atacantes. E ele não quer mudar para o 4-4-2, ele não quer jogar só com 2 atacantes, justamente porque é um jogo em que o Santos vai ter mais obrigação de atacar, vai ter mais obrigação de encontrar espaços na defesa do CRB, porque ele espera um CRB totalmente fechado, jogando em contra-ataque. Então, para isso, ele acha que é melhor, jogando na Vila, tendo a obrigação de vencer e enfrentando uma equipe fechada, ele entende, essas foram as justificativas que me passaram, tá? O Kleber Xavier entende que precisa de 3 atacantes. E como não tem Soteldo, né? Como não tem o Tassiano, que poderia fazer o atacante pelo lado direito, como não tem o Bontempo também, que também poderia fazer o atacante pelo lado direito, ele não quis improvisar o David Washington como um atacante de beirada e também não quis colocar o Matheus Xavier, que é um atacante de beirada, mas é jovem. Ele entende que por conta disso, e apenas por conta disso, o Guilherme deve ser mantido. Uma informação de bastidor para vocês. Com o César Sampaio, se o Santos tivesse mantido o César Sampaio para o jogo de quinta-feira, para a partida contra o CRB, uma coisa já estava certa, o Guilherme não jogaria. Isso o César Sampaio já tinha definido, tá? Mas aí, quando o Kleber Xavier chegou e se inteirou da situação, ele resolveu ainda apostar no Guilherme por conta aí desses desfalques. Mas a grande tendência é que no domingo o Guilherme fique no banco. Claro, se amanhã ele destruir, jogar pra caramba, for muito bem, ele tem chance de ser mantido. Mas a grande tendência para domingo é que o Guilherme fique no banco, que o Santos jogue num 4-4-2, que o Santos jogue com 2 atacantes enfiados. Essa é a tendência para domingo, pelo que me contaram. Então as mudanças não vão acontecer de imediato nesta partida de quinta-feira, até porque ele não teve tempo para treinar
uma outra formação e principalmente por conta dos desfalques, isso não vai acontecer, não vai ter mudança importante para esta quinta-feira. Mas já está praticamente programado uma alteração no modelo de jogo da equipe para domingo, porque vai ser um jogo completamente diferente. Aí vai ser ao contrário. O Santos vai enfrentar uma equipe fora de casa, uma equipe que também está numa situação delicada, uma equipe grande, de camisa pesada como a do Santos e que certamente vai sair para o jogo. Então a estratégia do Santos vai ser diferente. Como o Kleber Xavier disse em sua entrevista coletiva, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, ele vai escalar o time de acordo com o adversário de jogo para jogo e, neste momento, ele está pensando na partida contra o CRB, mas para domingo, muitas mudanças devem acontecer com as voltas de Tassiano, Gabriel Bontempo e Soteldo. Esses 3 jogadores já estão aí confirmados para o jogo de domingo. Certo? Vamos colocar então aqui como é que deve jogar esse Santos neste domingo. Deixa eu colocar aqui a escalação do Santos. Gabriel Brazão, Aderlan, a única novidade em relação ao jogo contra o Bragantino, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Pituca, Roulhazer, e aí Verón, Tiquinho e Guilherme. Então esse deve ser o Santos. Se ele não mudar de ideia, se de repente amanhã ele acordar com outro pensamento, se não acontecer nada disso, se prevalecer a ideia dele até esta quarta-feira, até o treinamento desta quarta-feira, teve treino lá no CT Repelé nesta quarta-feira, então se não houver nenhuma outra mudança, o time vai ser esse com o Guilherme mantido no comando de ataque. Mas repetindo aqui para vocês, a justificativa dele é essa. Não tem uma reposição, ele não quer mudar o esquema por conta de ser um jogo em que ele vai precisar de mais atacantes do que jogadores de meio de campo. Ele entende que vai encontrar uma equipe fechada, que precisa de mais jogadores de ataque. E como não tem um substituto para o Guilherme, já que ele não pode contar com o Soteldo, com o Tassiano e nem com o Gabriel Bontempo, ele não quis apostar numa jovem promessa como o Matheus Xavier, que praticamente é a única opção, né? Seria a única opção. Qual seria a única opção dele? Colocar o Matheus Xavier do lado direito e levar o Verón para o lado esquerdo. Seria a única opção para ele tirar o Guilherme do time. Ele preferiu manter o Guilherme. Conversou muito com o Guilherme, pediu para o Guilherme esquecer as vaias, pediu para o Guilherme ter mais calma, pediu para o Guilherme jogar mais à vontade, mais solto. O Guilherme vai ter uma obrigação de marcar menor em relação aos outros jogos. Ele quer um time marcando presença no ataque, por isso o Guilherme deve ter mais liberdade para atacar. Ele quer um Guilherme de linha de fundo, ele quer um Guilherme que faça mais jogadas individuais, como ele fazia na Copa, na Série B, né? Ele se destacou indo para a linha de fundo, dando assistência, fazendo gols. Ele teve aí uma conversa para tentar motivar o Guilherme para essa partida, tranquilizar o Guilherme. O Guilherme tem sido muito pressionado, né? Todo mundo sabe disso, e ele teve uma conversa especial para tentar recuperar o Guilherme para essa partida, porque ele entende que não tem reposição. É por isso que ele vai manter o Guilherme. Já para domingo, aí, meu amigo, as coisas vão ser diferentes. O Guilherme, para ser mantido na equipe titular, vai ter que jogar muita bola nesta quinta-feira, né? A gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Certo, gente? É isso. Então teremos aí um Santos jogando para frente, marcando alto, tentando criar espaços para invadir, driblar a marcação do CRB, mas com o Guilherme. A única novidade vai ser o Aderlan, que volta a ser titular do Santos depois de retornar ao time na partida contra o Bragantino. Não esqueçam, gente, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Já estou aí com quase 56 mil inscritos, mas eu conto com vocês aí para a gente acelerar esse processo, para podermos aqui, mais uma vez, fazer o sorteio de 2 camisas oficiais do Santos, porque sempre quando eu atinjo uma meta de inscritos, eu sorteio aqui 2 camisas oficiais do Santos para vocês inscritos do canal. Beleza? Então não perca tempo, se inscreva no canal.